A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez, vamos começar uma reflexão da Palavra de Deus e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Nós iniciamos uma série semana passada sobre o Espírito Santo e vamos continuar nessa mesma série, vamos falar sobre o Espírito Santo. Pegue o seu papel, a sua caneta, a sua Bíblia, para você fazer as suas anotações, ok? Efésios capítulo 2, vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva, é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios e ela discerne as intenções e os pensamentos do nosso coração. Meu Deus, que a Tua palavra venha e purifique, limpe o nosso espírito, a nossa alma, ó Deus, e até mesmo o nosso corpo físico, de todas as contaminações e maldades, ó Deus, para que nós estejamos inteiros na Tua presença, limpos na Tua presença, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Dá-nos entendimento, dá-nos esclarecimento, ilumina, ó Deus, o nosso entendimento para que nós entendamos a Tua palavra e possamos viver de acordo com ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Efésios capítulo 2, no versículo 17, diz assim: E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quem escreveu Efésios, muitos entendem que foi o apóstolo Paulo. E aqui nessa passagem, Paulo está falando sobre os judeus e os gentios. Preste atenção, Jesus era judeu. E o cristianismo, ele começou dentro do judaísmo e depois ele saiu do judaísmo, na pessoa de Cristo, para se tornar o cristianismo. Mas Deus havia prometido um Messias para os judeus. Então, na época que Paulo escreveu essa carta, havia essa rivalidade entre os judeus e os gentios, ou os estrangeiros, aqueles que não eram judeus, outros povos, como você e eu. Eu sou brasileiro, e você? Se você é brasileiro, brasileira, se você não nasceu em Israel, mais específico em Judá, né? Porque judeu era quem nasceu, as pessoas da tribo de Judá. Nem israelita é judeu. Mas enfim, isso é uma longa história. Então Jesus, ele é da tribo de Judá, ele era judeu, ele é o Messias prometido dos judeus, só que os judeus rejeitaram Jesus. Eles não aceitaram Jesus como Messias, apenas alguns que foram os seus apóstolos, as pessoas que criam em Jesus. E agora o evangelho está sendo expandido por todo o mundo e gentios, ou seja, pessoas de outras nacionalidades, outras etnias estão aceitando o evangelho. Então existe essa briga. Peraí, mas Jesus, ele é o Messias dos judeus. Ele não tem nada a ver com os gentios. Mas o apóstolo Paulo está explicando que não, que ele tem tudo a ver com os gentios, que em Cristo Deus está reconciliando o mundo com ele. Cristo é o centro, é o mediador, é o pilar, é a pedra principal onde todo edifício está sendo edificado. Ou seja, antes
Deus se relacionava com a nação, com os judeus, de forma muito específica, através das leis, através dos profetas, através dos reis, né, no Antigo Testamento. Quando veio Jesus, ele é o fim, a finalidade da lei, o propósito da lei. Jesus, ele cumpre toda a lei, e agora em Cristo, Jesus, ele atrai as pessoas de todas as outras nações. Em Cristo, todas as nações da terra, não somente os judeus, mas todas as nações da terra agora têm acesso ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse é o motivo pelo qual você que é brasileiro e eu também, e outros povos do mundo têm acesso a Deus, né? E é isso que está dizendo aqui, versículo 17 do capítulo 2 de Efésios. E vindo, ele evangelizou a paz, paz entre os homens e Deus. Paz porque ao morrer na cruz, ele reconcilia o homem. A ira de Deus que estava sobre o homem, agora não está mais, porque Jesus pagou, Jesus recebeu em si a punição, a condenação, e agora ele fez a paz entre Deus e os homens. E diz assim, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem que estava longe? Os estrangeiros, os gentios, você e eu. Quem que estava perto? Os judeus. Em Cristo Jesus existe paz entre Deus e os homens, tanto os judeus quanto os estrangeiros, os gentios. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Entendeu? Ambos, os judeus e os gentios, os estrangeiros. Ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aqui entra o Espírito Santo. Tremendo. Antigamente, na antiga aliança, no antigo contrato, para uma pessoa se relacionar com Deus, ela teria que obrigatoriamente se tornar judia e cumprir as leis de Moisés. Circuncisão, guardar o sábado, comer determinadas comidas e deixar de comer outras determinadas comidas, e participar de algumas festas anuais. Essas são as principais leis que eles guardavam. Mas a gente sabe, existem 613 leis, uma loucura o sistema que eles tinham antigamente. E assim a pessoa se convertia ao judaísmo e poderia então se tornar uma adoradora de Yahvé. Em Cristo, isso acabou. Agora você e eu não precisamos guardar lei. Agora o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, porque por ele, versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O Espírito de Deus agora foi revelado, foi presenteado a você e a mim, a todos os homens, a todos os cristãos. Nessa mesma carta, quero ler com você Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meu Deus, o que quer dizer isso? O Espírito Santo aqui, o apóstolo Paulo está usando duas metáforas, duas comparações. O Espírito Santo, ele é um selo, ele é um carimbo. Quando você aceita, quando você entende a obra que Jesus fez na cruz, quando você entende que ele morreu no seu lugar, você deveria morrer, você deveria ser punido, você deveria receber a condenação eterna. Mas Jesus, ele disse, não, eu não quero que esse homem, que essa mulher sejam condenados, eu os amo, eu vou morrer no lugar deles. Jesus Cristo morre na cruz, recebe a punição que era sua, a punição que era minha.
Ao terceiro dia ele ressuscita, ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele atrai, diz a palavra, todos os homens da terra para ele. Todos os homens da terra são atraídos. E nessa atração, cabe a você, cabe a mim, cabe a cada indivíduo tomar a sua própria decisão. O que você vai fazer agora? Você foi atraído a Jesus Cristo. Você o recebe como seu Senhor e Salvador da sua vida ou você o rejeita? Se você o rejeita, não vamos falar sobre isso hoje, mas se você o recebe, então você é selado, você é carimbado com o Espírito Santo. Você recebe, o Espírito Santo de Deus vem sobre você. E segundo o que está escrito em Efésios 1, 13 e 14, primeiro, o Espírito Santo é um carimbo, é um selo de Deus que está na sua vida. E no versículo 14 diz que ele é o penhor, ele é a garantia, é como se fosse o sinal, o primeiro pagamento de uma compra grandiosíssima. Então tá aqui, ó, eu te dou o sinal, eu te dou o primeiro pagamento. Eu tenho um compromisso com você nessa compra, eu estou comprando. Deus está te comprando, Deus está me comprando. E qual é a confirmação dessa compra? É o penhor, é o sinal, é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando a Efésios capítulo 2, ambos os povos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, em um mesmo selo, em um mesmo penhor. Estamos agora, não há diferença entre judeu, nem grego, nem brasileiro, nem americano, nem japonês, nem indiano, nem etíope e nem nenhuma chinês, nenhuma outra etnia. Estamos no mesmo Espírito, selados, penhorados, aleluia, comprados por Deus em Cristo. E o versículo 20 diz, o 19, faltou o 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Agora vocês não há diferença, vocês não são mais estrangeiros. Olha a linguagem, né? Nem peregrinos, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Se você recebeu o Senhor Jesus como seu único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador, você agora é recebido na família de Deus. Você é recebido na família dos santos. Você recebeu o green card. Você não é mais estrangeiro. Você recebeu uma cidadania celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, só um parênteses aqui. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem política, uma linguagem de cidadão. Tudo isso são metáforas para explicar uma realidade espiritual. É muito mais forte do que isso, é muito mais intenso do que isso. Mas como explicar o que está acontecendo no reino espiritual? Como que nós vamos entender? Então ele usa esse tipo de linguagem como sendo uma comparação. Ele está dizendo assim, é como se nós fôssemos forasteiros e peregrinos, mas agora em Cristo nós recebemos a cidadania, nós recebemos a nossa identidade. Agora no reino de Deus nós temos todos os direitos e todos os deveres daqueles que são do reino de Deus. Eu espero que você esteja entendendo essa linguagem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, o versículo 20 diz, né, já não somos mais peregrinos, nem estrangeiros, mas somos concidadãos, temos direitos, temos deveres dentro do reino de Deus, recebemos o Espírito Santo, aleluia. E o 20 diz, e somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, Jesus Cristo é a rocha, Jesus Cristo é o alicerce, Jesus Cristo é aquela pedra sobre a qual todo o edifício ele é edificado sobre essa pedra, sobre esse fundamento, sobre esse alicerce, sobre essa rocha. Não existe outro fundamento, aleluia! Não existe outro mediador.
Não existe outra pessoa, não existe outro espírito, não existe outra entidade, não existe outro mediador, não existe. O mediador, o fundamento, o alicerce é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É isso que está dizendo. Qual que é o fundamento dos apóstolos? Os apóstolos estão alicerçados onde? Em Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento diziam, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quantas profecias? Naum disse que ele entraria em Jerusalém num burrinho. E tantas profecias do Antigo Testamento se cumprem falando de Cristo, porque o alicerce dos profetas é Cristo, o alicerce dos apóstolos é Cristo, o seu e o meu alicerce são, aliás, o meu e o seu alicerce é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós estamos crescendo. Esse tipo de conhecimento que está sendo compartilhado aqui faz com que você e eu cresçamos, com que você e eu nos desenvolvamos, com que você e eu sejamos alimentados, sejamos fortalecidos, sejamos confirmados, sejamos edificados templo santo do Senhor. Agora o templo não é de madeira, nem de cimento, nem de ouro, nem de prata, nem de diamante. O templo santo de Deus é a união dos cristãos. Jesus disse, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um templo. Eu sou um templo, e quando nós nos unimos para louvar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, ali o Deus Todo-Poderoso Yahvé faz a sua morada, faz o seu templo. Oh, louvado seja Deus, é ali que ele habita. Por isso que os Salmos diz, né? No meio dos louvores, Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. E o último versículo do dia, o versículo 22, no qual também vós, em Cristo, no qual é em Cristo, nesse alicerce, também vós, juntamente sois edificados, levantados, erguidos, construídos, alimentados, confirmados, louvado seja o nome do Senhor, para a morada de Deus no Espírito. Outra vez a presença do Espírito aqui. Você e eu somos morada do Espírito. O Espírito Santo é o penhor, é o selo da nossa salvação. Então, meu irmão, eu faço uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você é um homem, uma mulher, salvos por Cristo? Mas, pastor, como eu posso ter essa certeza? Você pode ter essa certeza se você sente essa presença maravilhosa do Espírito Santo em você. Se você sente que você foi selado, você sente, existe algo aqui dentro de mim, dizendo que eu sou morada de Deus, dizendo que eu pertenço a Deus, eu fui comprado por Jesus Cristo, aleluia. Aliás, eu fui comprado por Deus, e qual foi o preço que foi pago? O sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, eu estou alicerçado em Cristo. Em Cristo eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8,14, lemos semana passada, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então a minha pergunta para você é uma morada do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você? Você sente a presença do Espírito Santo? Você louva, você exalta o nome do Senhor? Você diz que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus? Porque um outro texto diz que ninguém diz que Jesus veio
ao mundo em carne sem ser pelo Espírito Santo de Deus. Querido, essa palavra é forte, é espiritual, é profunda e eu espero que você entenda. Se você não sente nada disso, arrependa-se dos seus pecados e diga: Senhor, eu quero ser morada do Espírito Santo, eu quero receber o Espírito Santo na minha vida, eu quero ter essa mesma certeza, eu quero ter a certeza de que eu sou salvo, eu quero ter a certeza de que eu recebi o penhor, de que eu recebi o sinal, de que eu fui selado, de que eu fui carimbado com o Espírito Santo, de que eu pertenço a Ti. Meu Deus, me dá essa certeza, me dá essa convicção. Eu quero ser um templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero viver em novidade de vida. Aleluia! Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero que essas coisas velhas, o pecado, a angústia, a depressão, a tristeza, a pobreza, a miséria, a infelicidade, a ansiedade, tantas outras coisas, consequências do pecado, eu quero essas coisas longe da minha vida, eu quero receber o novo do Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser morada do Espírito Santo de Deus, eu quero ter essa certeza, oh aleluia. Faça essa oração, seja sincero, seja sincera. Oh, Deus vai te abençoar. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus. Procure uma igreja que tem Jesus Cristo como único mediador. E receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Deus Altíssimo. Aleluia. Obrigado porque nós temos esse selo, esse carimbo oficial do governo celestial que carimbou o Espírito Santo nas nossas vidas. Oh, aleluia. Obrigado porque o sinal foi dado, o penhor. O primeiro pagamento é o Espírito Santo nas nossas vidas. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher. Meu Deus, que todos que estão ouvindo essa palavra tenham esse desejo e essa abertura para receber o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador e receberem o carimbo, receberem a identidade, a cidadania celestial, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. Eu espero que você assista esse vídeo mais de uma vez, com calma. Foi muita informação, eu falei um pouco rápido para o vídeo ser mais curto, mas que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus e que você receba, se você já recebeu, que você seja confirmado e cresça no seu relacionamento com o Espírito Santo, que você desenvolva a sua espiritualidade cada vez mais. E se você ainda não o recebeu, se você ainda não tem essa certeza, esse sentimento de que você é salvo porque você sente a presença do Espírito Santo de Deus, que você tome essa decisão, que você entre no seu quarto, que você se ajoelhe e que você fale com Deus: Senhor, eu quero isso na minha vida. Papai, faz essa obra na minha vida. Se tudo que esse pastor falou é verdade, eu quero viver, eu quero vivenciar isso. Fala isso com ele. Jesus Cristo rasgou o véu. Você tem acesso a Deus. Vá diante de Deus, aleluia. Converse com Ele. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e viva em novidade de vida para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima reflexão em nome do Senhor Jesus.